Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu falei aqui no último vídeo que eu voltaria para falar com vocês sobre a famosa técnica do Pomodoro. O que é essa técnica do Pomodoro? Ela começou a existir em 1980 e ela foi criada por um jovem universitário italiano. E por que esse nome Pomodoro? Porque para fazer essa técnica ele usava um timer, tipo um despertador que ele tinha na época, que era em formato de tomate. Hoje em dia a gente tem aí essa técnica do Pomodoro em aplicativos, em sites, até mesmo vídeos no YouTube que calculam o tempo para você. E mesmo que você não tenha nada disso, um simples aplicativo aí do celular de despertador é mais do que suficiente para você aplicar essa técnica. Então eu vou explicar para vocês como que funcionava, tá? Esse jovem italiano, ele simplesmente entendeu que ele poderia gerir o seu tempo e evitar desperdícios. Então ele dividia a produtividade dele em blocos. Esses blocos duravam 25 minutos e em seguida vinham 5 minutos de descanso. E a cada 3 blocos, 4 blocos no máximo, ele dava um descanso maior ali de meia hora, de 1 hora, para o cérebro voltar ali a oxigenar e poder funcionar de novo depois. Tá? Então, como é que ele fazia? Durante 25 minutos, ele ficava extremamente focado. Então, ele tirava qualquer coisa do lado dele que pudesse fazer barulho, ele ficava longe de qualquer pessoa, ele ficava extremamente concentrado, focado no que ele tinha que fazer. Passar esses 25 minutos, o timer dele tocava super alto e ele percebia que era o momento de descanso. Então, o que a gente precisa para fazer essa técnica do Pomodoro? Antes de mais nada, a gente precisa de uma lista de tarefas, né? Porque senão a gente não sabe nem o que vai fazer nesses 25 minutos. Então, pega o que você tem hoje que estudar, quais as matérias que você tem que estudar, quais os slides que você tem que ler, os livros que você tem que ler, os áudios que você tem que ouvir, as matérias que você tem que pôr em dia, os resumos que você tem que fazer, ou no seu trabalho, quantas pessoas você tem que ligar, quantas vendas você tem que fazer, ou enfim, quantos resumos, não sei, o que você tem que fazer, né? Dar baixa em quantos arquivos aí, o que você tem que fazer no seu trabalho. Distribui isso em blocos de tarefas, porque assim o seu raciocínio, o seu cérebro ele vai ficar focado inteiramente naquilo dali, como se fosse uma competição. Você sabe que você tem que terminar tudo até tocar de novo o seu timer. Então você vai ficar focado naquilo dali, né? Vai ser consistente naquilo dali, naquele tempo que precisa ser feito. Assim, esse jovem, ele percebeu que ele tinha uma maior eficiência em suas atividades e, além disso, ele diminuía a sua ansiedade. Porque quando a gente não está 100% focado, várias coisas acabam aparecendo em nossa cabeça enquanto a gente está fazendo aquela atividade. Mas quando você sabe que tem aquele prazo pequeno, limite ali para fazer, você evita ficar ansioso com outras coisas que você não pode resolver naquele momento, porque você está focado naquilo dali. E outra coisa importante ache o seu equilíbrio. Às vezes o seu equilíbrio não é 25 minutos mais 4, 5 de descanso, mais 25, 4, 5 de descanso. Às vezes você aguenta 30 minutos, às vezes você só aguenta 20 minutos, às vezes o seu descanso precisa ser um pouco maior, de 10, 15 minutos. Ache o seu ponto de equilíbrio, tá? E uma vez eu tive uma dica até de uma moça que ela dizia que ela odiava arrumar a casa. E o que ela fazia? Todos os dias, assim que ela acordasse, antes mesmo de tomar café da manhã, de fazer qualquer coisa, ela colocava um despertador para 5 minutos de atividade. E nesses 5 minutos, ela fazia atividades domésticas. Ou ela varria, ou ela passava um pano, ou ela tirava um pó, ou ela arrumava uma roupa que estava fora do lugar, tirava a roupa da corda, estendia a roupa na corda. E ela falou que ela fazia 5 minutos dessas atividades rápidas que precisavam ser feitas para casa. Então fica aí uma dica muito boa para você que não gosta de arrumar a casa. Você vai ficar surpreso no quanto de coisa você consegue fazer em apenas 5 minutos, desde que você esteja 100% concentrado naquela atividade. Essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado.